Oi, Oiê! tudo bem? Tudo Boa noite, bem? pessoal, tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu sou Melissa Raimundo, eu sou radiologista, faço parte da diretoria da Abro. Queria agradecer em nome do nosso presidente Maurício, de toda a diretoria, a presença da Flávia aqui com a gente hoje, para bater esse papo tão novo na nossa área de radiologia. Flavinha é uma amiga muito Verdade. querida, além de tudo, para mim está sendo maravilhoso estar aqui. Não só por estar falando sobre um assunto novo, como com a minha querida amiga, né, amiga? Então, vou Ai, apresentar a amiga, Flavinha muito para bom, né? vocês. Muito bom. A Flávia, ela é radiologista pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem residência clínica em Hof pelo Instituto Andréa Tedesco aqui no Rio de Janeiro. E a Flavinha tem capacitação em ultrassonografia feita em Minas. Que se você quiser Isso, falar mais um doutora pouquinho Tânia de você, Rocha. se você quiser falar Ah, acho mais que um já pouquinho de foi, né? você, já foi. Tá, já foi. Sou radiologista, né? Agora trabalho com ultrassom, já trabalho com radiologia, já tenho uns 21 anos. Trabalho com radiologia, eu sou dono de uma clínica aqui no Rio de Janeiro. E agora entrei no mundo ultrassonográfico. Mel daqui a pouco tá mergulhando no mundo junto, né? Já estou buzinando o ouvido. E estou encantada com as imagens, né? Encantada em poder ver a pele do paciente, né? Ver vasos, ver a anatomia viva. Eu fiz a capacitação em Minas com a doutora Tânia Rocha e a gente fez uma capacitação, eu e a Priscila, em Amsterdã também, com o pessoal que trabalha com ultrassonografia guiada. Mas estamos É, aí para começar a nossa live e falar com o pessoal da Abra, os nossos radiologistas amados, né? isso. E como vários exames, né? A ultrassonografia ela é um exame auxiliar diagnóstico, né, Flavinha? Ela vai auxiliar a Isso, gente em isso. várias especialidades, né? E ele tem algumas especificações, né? Algumas coisas específicas da ultrassonografia, que eu acho que é um pouquinho novo para todo mundo da área da radiologia, apesar da ultrassonografia já ser usada há algum tempo, em várias especialidades. A gente teve um boom aí da ultrassonografia, que a gente vai conversar bastante durante a nossa live na ROF, né? E, e Flavinha, o que, que você tem para falar para a gente em relação à ultrassonografia em si? Na verdade, a gente teve o boom na radiologia da tomografia, a gente teve que se adaptar à tomografia, novos termos, novos laudos a serem montados, e a gente sabe que a ultrassonografia a gente também vai ter que aprender novas coisas, né? O que, que você tem para falar para a gente em Isso. relação à ultrassonografia, em relação à imagem de ultrassonografia? É uma imagem em preto e branco, como a gente está acostumado, em tons de cinza, né? Mas a gente tem a diferença que tem um Doppler. E a gente começa a visualizar regiões que antes a gente não visualizava na radiologia, né? Tanto na tomografia quanto na radiologia convencional. A gente hoje consegue visualizar tecidos, né? Toda a parte de estratificação da pele, epiderme, derme, tela subcutânea, músculos, né? E os vasos sanguíneos, que a gente agora tem que é, é, reaprender a ver a face de uma maneira diferente. A gente ficava muito em osso, né? Muito na parte Verdade. óssea, na maioria dos radiologistas, né? Poucos trabalham com tomografia, enfim, ou ressonância, tomografia para tecido, com geral de tecido mole ou ressonância. A gente tem que reaprender a ver esses tecidos, né? Reaprender a ver essa anatomia. E o que, que Eu você gosto de precisou falar, fazer? Isso é muito importante da gente ver, né? A gente tem que fazer uma revisão grande nessa parte de anatomia, que eu acho que a maioria ficou essa anatomia, principalmente tecido mole, um pouquinho esquecido lá atrás, né? E a ultrassonografia, a gente precisa estar com isso muito fresco, né? Porque é um exame praticamente voltado para tecidos moles, né, Flavinha? totalmente, é um exame específico para tecidos moles, né? A gente consegue visualizar toda a parte de pele, né? Glândulas salivares também, que a gente pouco via na radiologia, né? Pouco via em imagens de radiografia ou tomografia, e elas são tecidos moles, né? Então, quando a gente diagnosticava alguma coisa de celulito, a gente não via a glândula, mas sim o problema. Então, a gente começar a olhar o nosso paciente de forma diferente, né? Analisar o paciente de forma diferente. E E já aí voltar para a anatomia, voltar para tudo, estudar tudo aquilo que a gente estudou e eu nem digo reaprender, né? Relembrar uma relembrar, coisa que ficou encostada, né? E com o boom da harmonização, a verdade. gente sabe que essa parte toda de anatomia facial, de tecido mole, ela precisa estar
na ponta da língua, né? Inclusive o pessoal que trabalha com harmonização também precisa estar com tudo afiado para poder saber aonde vai introduzir o material, aonde vai fazer a cirurgia para remoção da gordura de bichar, enfim. Então é reaprender, relembrar o que ficou lá atrás. Flavinha, antes da gente começar a falar das indicações da ultrassonografia, que eu acho que é o que todo mundo está querendo muito saber, aonde que a gente pode usar isso, né? É um exame que está super aí em alta no mercado, mas aonde a gente pode aplicar a ultrassonografia? Eu acho que a gente não pode deixar de falar primeiro, que eu acho que é uma questão, acredito que a maioria que esteja aqui com a gente são radiologistas, muitos donos de clínica de radiologia, e a gente tem essa preocupação e essa questão do técnico de radiologia dentro da nossa clínica. Quem pode fazer ultrassonografia? Apenas médicos e dentistas, né? A gente tem a resolução 63, você tem aí ela aí, o Mel, para ler, que ela engloba dentro da especialidade da radiologia odontológica a obtenção e a análise das imagens ultrassonográficas. Então, a gente tem o respaldo do CFO para trabalhar com a ultrassonografia. Além dos dentistas, apenas os médicos podem trabalhar com ultrassonografia. O biomédico, ele pode manipular o aparelho, mas com a presença de um médico responsável. Tá? E as outras especialidades que trabalham isso dentro da harmonização facial, elas não podem utilizar o aparelho de ultrassom. E como obviamente, qualquer dentista, né, pode fazer a manipulação de um aparelho de ultrassonografia, né? Não precisa ser especialista em radiologia. E não. Eu acho que essa questão é muito importante da gente abordar, né? E o que eu vejo, né, e eu acho que a questão maior do exame de ultrassonografia é que realmente ele é operador dependente, né? Então, assim, é um exame que o operador tem que ter muita experiência e o radiologista, né, ou o dentista, enfim, quem for conduzir o aparelho de ultrassonografia, ele tem que estar presente durante o exame, né? Sim, porque você precisa insonar a região e se você não insonar de uma maneira correta, você pode passar desapercebido de uma lesão, de um tumor ou de uma complicação vascular. Então, precisa ser mesmo trabalhado com o dentista, né? O dentista tem que ser o operador dessa máquina. Não dá, você tinha falado na questão de técnico, né, de TSD, a gente solicitar para esse técnico escanear essa face e a gente laudar, como a gente está acostumado em nossas clínicas, né? Não, a gente precisa estar presente porque o laudo é praticamente feito no momento do exame, né? Você busca a lesão, você busca o material de preenchedor cosmético que você esteja mapeando e você tem que laudar se você viu ou não, né? Você não pode terceirizar isso, como a gente faz normalmente com os TSBs, né? Na questão de tomografia e radiologia, né? Convencional 2D. Perfeito. E a gente falando do exame em si, de ultrassonografia, quais as indicações que a gente teria na área de odontologia para o uso da ultrassonografia? Fiz um resuminho para ficar mais didático. A gente pode ver lesões malignas e benignas, né? Aí está dentro carcinoma, base celular, espino celular, um lipoma, que é uma lesão sólida também, uma lesão cística em tecido mole, uma lesão vascular, como o hemangioma. E aí super funciona, super importante o aparelho ter o Doppler para a gente poder visualizar esses vasos que contornam essa lesão vascular. A gente pode visualizar, analisar as glândulas salivares, tanto as maiores quanto as menores, dependendo do tipo de sonda que você tenha, da frequência da sonda que você tenha. Tá? A gente pode visualizar linfonodos, e aí a gente entra dentro da especificação da harmonização da nossa área de abrangência, né? Que é do ióide para cima e do tragus para frente. Então, a gente não vai visualizar a cadeia de linfonodos cervical. Isso não é competência nossa, é competência médica, porque normalmente se tem algum linfonodo ali reacional ou inflamatório, ele está relacionado com a glândula tireoide, que não é de nossa competência. A gente pode visualizar também a ATM, a gente consegue visualizar a cabeça do côndilo, o disco articular trabalhando. É super indicado para quem faz viscosuplementação de ATM. Você consegue introduzir a agulha na posição certa para viscosuplementar essa ATM.
maravilhoso para ver processos inflamatórios infecciosos, né? Desde um edema, um tecido inflamatório, uma celulite, um processo de celulite se iniciando que pode ser que caminhe para um abscesso depois, né? Em região de face. E agora com a harmonização orofacial, né? Que aí foi um boom. Foi aí que a gente lembrou que a gente tinha como usar isso, né, Mel? Que a gente pode usar. E ficou, a ultrassonografia ficou esquecida durante um bom tempo. A gente sabe que tem estudos, né, de dentistas usando a ultrassonografia, mas normalmente só passavam de estudos e não tinha muito aplicabilidade. A gente sempre delegou, pelo menos. E a gente via muito o uso da ultrassonografia, sempre que a gente precisou solicitar, sempre que a gente indicou, era solicitado numa clínica médica, né? E, assim... a gente sempre pediu, né? Indica ultrassonografia e o paciente vinha na nossa clínica, Mel também é dona de clínica. Onde eu faço? Na área médica. Sim, com certeza. Então a gente sempre delegou e esqueceu dessa ultrassonografia, que é um exame tão maravilhoso, né? Não invasivo, né? Não invasivo, inócuo, né? Não tem radiação. Acho que isso é um fator que hoje em dia a gente tem que pensar, né? Essa questão da proteção do paciente, né? E a gente não pode deixar de frisar isso. Eu acho que o paciente está muito informado de tudo e a gente teve muitos problemas por essa questão de uso da radiação, né? E é um exame que, na verdade, né, é zero nocivo em relação a essa questão de radiação, né? E que tem como ajudar a gente muito nessa questão diagnóstica, né? E a gente volta para a clínica também, você não precisa de uma sala, que a gente está acostumada a chumbar a sala, enfim, é lençol de chumbo, tem toda uma preparação para você receber esse aparelho de ultrassom para trabalhar nessa área que a gente trabalha de cabeça e pescoço, né? Eu sei que na ultrassonografia obstétrica, enfim, eles têm toda uma preparação da sala, é uma sala especial, tem que ter banheiro, mas na nossa área, que é só a cabeça, a gente não precisa dessa preparação toda de sala, né? Então acaba sendo um aparelho fácil de você adequar dentro da sua clínica. Verdade. Né? Flavinha, antes da gente entrar no boom da ROF, Edilamar está pedindo para você repetir a questão da área de abrangência nossa na ultrassonografia. A gente trabalha como a ROF trabalha, né? Na linha de atuação da ROF. Então, pelo CFO, o dentista está responsável do ocioide para cima e da linha do tragus para frente. Tá? É o que o CFO entende da nossa área de atuação, que foi determinado para a harmonização orofacial. E eu venho seguindo isso. A gente realmente não tem nada que na ultrassonografia você não possa, de repente, insonar uma região, mas eu sei que a gente tem que respeitar a nossa área de atuação. E eu me baseio nessa normativa do CFO, que foi feita para harmonização, para a gente trabalhar de forma restrita, né, sem invadir a área que não nos compete. Né? Perfeito. E na verdade, mas vamos lá no boom da harmonização. Vamos falar agora do boom da ultrassonografia, né? A ultrassonografia entrou na sua vida pela harmonização, não foi, Flavinha? Pois não foi ao contrário, né? Não, eu comecei fazendo a residência clínica e aí, radiologista, né, gente? Raiz, 20 anos. Largo o osso. Eu começava a fazer os exames e assim, não largo o osso. E aí eu começava a fazer os planejamentos, né, fazer a aplicação das substâncias. Eu falei, gente, mas a gente não está vendo nada. Como assim? Estou acostumada a ver tomografia, acostumada a ver o dente, a ver um canal. Como assim? Não, a gente trabalha assim, e a gente tem que ver a posição, a anatomia. Eu falei, mas não é possível. E aí, zapeando um dia desses na internet, vi um exame de ultrassonografia específico para a parte de harmonização. Aí eu agora é a hora. Achei até Minas, com a doutora Tânia Rocha, fazer o curso de capacitação e desde então, cabeça em livro, trabalhando com ultrassom o tempo inteiro e ficando cada vez mais apaixonada. E dentro da ROF, o que a gente pode usar da ultrassonografia, né? Na harmonização facial, o que a gente vê com a ultrassonografia? Para que ela pode ser usada? Eu gosto muito da frase antes, durante e depois, né? Quando é que você vai usar esse aparelho de imagem na harmonização orofacial? Eu acho que o antes, que aí você entra toda na parte de clínica, né? De você conseguir o paciente ir até a sua clínica, visualizar materiais pré-existentes,
visualizar a presença da bola de Bichat, que a gente sabe que na harmonização é um procedimento muito feito, né, que é a remoção da gordura de Bichat, essa gordura profunda, então a gente consegue visualizar essa gordura de Bichat, relação com artérias e vasos próximos. A gente consegue visualizar também a parte de toda de processo inflamatório infeccioso. Isso o paciente pode ser encaminhado para a gente, né, na clínica de radiologia, a gente conseguir diagnosticar em que processo que ele está. A gente consegue ver toda a parte de vascularização labial também, que é uma área que é muito utilizada na harmonização orofacial. E para mim, o durante, que seriam os exames guiados, guiados pelo ultrassom, que normalmente quem trabalha com ultrassom tem que se deslocar para o local do fazer um delivery, dentista, né? Que está fazendo a harmonização. É um delivery. Aí você faz o delivery, você vai com o aparelho e você guia o injetor, podendo ser ele médico, biomédico, farmacêutico, a introduzir o material no plano que ele quer, avaliar uma região que ele esteja com dúvida se esse material permanente está ou não em contato com na região que ele quer colocar um novo preenchimento. E o depois, né? Que aí vem as rabudas, que é quando você acode. Aí vem as rabudas. Aí é aquela hora que a gente não quer. E a gente estava conversando ontem com a Pri, que a gente... Engraçado que está acontecendo como aconteceu com a tomografia. A gente está meio de trás para frente, né? A gente está primeiro entrando na intercorrência. Eu acho que isso eu acho que é meio uma característica do dentista, né? Ele, na verdade, é o ver para crer, né? Ele acha que todo exame de imagem, todo exame solicitado numa clínica de radiologia, muitas vezes não tem necessidade, e aí começa a dar valor, na verdade, quando acontecem as coisas, né? Então, a gente voltando às indicações, você tem como pré-ROF o mapeamento dessa face, né? Você consegue mapear tanto essa face, quanto você consegue também identificar materiais que as pessoas já tenham na face, não é isso? Sim, você consegue fazer. Você consegue fazer, e aí faz um esquema e passa isso com um laudo para o solicitante. Então, você consegue fazer uma prévia, né, um mapeamento prévio dessa região e diagnosticar o que tem naquela face ali. Então, a gente precisa também se aprofundar na ROF um pouquinho, né, Flavinha? Quem for usar a gente precisa saber. A gente precisa estar dentro dos tipos de materiais usados, né, dos preenchedores, das áreas que a gente pode fazer esses preenchimentos, né? Eu acho que a mulherada deve saber bastante, né? As áreas, os verdade, né? Acho que isso vai ser mais difícil. Eu acho que para radiologista mulher fica um pouco mais fácil de ensonar, né? Porque o papo, a gente sabe que na parte de harmonização a gente tem as características de localização, né? Aí acaba falando bigode chinês, botei aqui na marionete, tô com bulldog, então a gente mais ou menos, mulher vai se bem que os homens também estão hoje preenchendo quase igual a mulher. Bastante, né? Então acho que mas realmente, a gente precisa saber entender um pouco da ROF, e eu acho que isso é uma característica do radiologista. A gente, quando começa a trabalhar com, por exemplo, implante, a gente teve que entender um pouco de implante. Sim. Né? Eu e você, a gente faz curso de implante, por mais que a gente não vá fazer o implante, mas a gente tem que entender o que o implantodonista quer do nosso laudo. A nossa especialidade, ela requer o conhecimento de todas as especialidades. De tudo. A gente precisa conversar, né, a mesma língua do nosso dentista solicitante, né? E não vai ser diferente então você faz questão da ultrassonografia, até porque a gente precisa conhecer e saber as nomenclaturas da especialidade para a gente poder fazer um bom exame e um bom laudo, né? Conseguir alcançar a necessidade do que o nosso dentista solicitante precisa, né? Fazer um laudo de excelência, um laudo útil, né, pro o solicitante, né, pro dentista solicitante, enfim, médico solicitante, quem solicitar o exame pra gente, ou o biomédico, enfim, a gente tem que fazer um laudo específico para a parte de cosmetria, né, específico para a parte de harmonização orofacial. A gente não pode fazer um laudo vago, porque também não vai adiantar. Sim. Né? Então a gente tem que mergulhar muito no mundo da ROF para poder entender um pouco isso. E no trans, o que você tem feito bastante, você, na verdade, você vai ao consultório e você guia o profissional
para ele fazer a deposição do material no local correto, é isso? No local certo, no local certo. Eu tenho feito bastante rinomodelação. A gente sabe que é uma área de risco, é uma área que pode causar uma cegueira devido às anastomoses das artérias, né, que a gente tem nessa região. Então, eu tenho feito guiado a região de rinomodelação, a região de têmpora também, tem feito bastante coisa guiado. E tem guiado também pacientes que já têm materiais antigos, que eles não podem entrar em contato com materiais novos, né, para a gente não ativar esse biofilme e causar uma infecção. Muitas vezes essa infecção só consegue ser controlada com a remoção desse material permanente, e essa remoção ela causa uma retirada de tecido junto, né? Então você causa uma lesão maior ainda no paciente. O dano é muito grande, então tenho né? feito. Porque o material permanente, está falando de PMMA silicone, ele se mistura com o tecido, né, que está ali circundante. E você faz uma remoção de tudo que está em volta. Como se você fizesse uma remoção com margem de segurança, que a gente está acostumado. Só que você faz um buraco na cara do paciente. Mutila, né? E aí eu tenho feito... Mutila. Eu tenho feito muita guiado com pacientes com materiais pré-existentes em regiões que normalmente sempre se preenchia, né? Que era a região aqui do estoco nasolabial, lábio mental, e aí o profissional quer só colocar um pouco de ácido hialurônico, né? Longe dessa região, e eu tenho guiado dessa forma. E tenho guiado também para intercorrência. Vamos já entrar nas intercorrências, que isso aí deixa no final. Pano para manga. Cereja do bolo. E deixa eu te perguntar, você tem trabalhado também não só para dentistas, né? Na área da ROF. Isso. Você sabe que tenho trabalhado com outros especialistas, outros profissionais que estão trabalhando com a ROF, né? A gente tem o biomédico, né? A gente tem até os médicos mesmo. Como é que está sendo isso? Eu tenho trabalhado com médicos, alguns dermatologistas, trabalhado também com biomédicos, alguns biomédicos também. Tenho trabalhado com os dois, né? E dentista também. Então, a gente atua nessas vertentes, né, dos profissionais injetores. Eu não tenho levado ultrassom para esses profissionais para fazer o procedimento guiado. E nas intercorrências? Normalmente fica até mais cômodo. O que você tem visto bastante em relação à intercorrência? A gente já conversou bastante, né? Você tem uns casinhos graves, bem graves, que a ultrassonografia tem ajudado graças bastante, a Deus, né? Se a gente não tivesse a ultrassonografia, muitos casos não conseguiria reverter, né? Tem. A gente tem visto o número de intercorrência aumentar bastante. E eu acho que isso é uma tendência, né? A gente está aumentando o leque de número de profissionais. É isso que eu ia falar, vai aumentar. Então, assim, eu acho que isso é um chamado para a gente, né? Para os radiologistas. Eu acho que a ultrassonografia tem um caminho aí grande pela frente, né? Eu acredito que a gente vai ter um boom grande pela questão do número de profissionais que estão se especializando na ROF, né? E você vê o exame de ultrassonografia como indispensável na ROF? Eu vejo como indispensável. Eu acho que você começar um tratamento, seja ele qual for, dentário ou de rosto, sem uma ultrassonografia prévia, eu acho muito complicado. Eu acho que você assinar embaixo que você está assumindo o caso daquele paciente, dali, da data X para frente, sem saber se ele tem algum problema prévio, se ele tem algum preenchedor prévio, enfim. Eu acho indispensável você fazer um exame de face, né, uma ultrassonografia de face, antes de começar um tratamento. Se a gente pensar, o profissional está assumindo o paciente, né? Então, ele tem que entender que aquele paciente dali para frente é responsabilidade dele, né? Então... e você assumiu, a gente é responsável, e aí por isso, né? Aí você depois escuta, nossa, mas aí eu não sabia que você tinha PME, você não me falou nada. Mas diante de um processo jurídico, o juiz vai perguntar, mas não tinha nenhum meio de você descobrir que esse paciente tinha um procedimento prévio? Tem, ultrassonografia. Então, eu acho muito complicado. E a gente estava conversando sobre o aumento, já está carente a área de ultrassonografia específica para harmonização no Brasil. As pessoas estão começando a entender, eu tenho dado aula em especialização e outros radiologistas também que trabalham com ultrassom têm dado aula na especialização. E está conseguindo entender a importância disso, né? De solicitar. Eu acho que a gente tem que entrar, como radiologista, a gente tem que entrar na parte formadora, né? Então, eu acho que a gente tem que mostrar para o harmonizador, para o profissional da ROF,
a importância da ultrassonografia, né? Como todos A os outros exames de existência, né? imagem, né? Nós como radiologistas, temos que disseminar isso, né, na especialidade, né? Porque o dano que ele pode causar, a gente tem visto muito isso, né? Que os profissionais estão na sede de harmonizar, de harmonizar. Eu acho que as pessoas não estão enxergando muito o que isso pode trazer para o paciente no caso de uma intercorrência. Obviamente acontece com quem faz, mas a gente tem que ter respaldo e tem que ter responsabilidade de saber, né, o que a gente está fazendo, né? E eu acho que o exame de imagem, como qualquer exame de imagem, quando a gente tem um exame que pode nos auxiliar e a gente não lança a mão desse exame, a gente está sendo negligente, né? Então, eu acho que essa questão da ultrassonografia, a gente tem que ter, ir muito nesse viés, né? Assim, é um exame de imagem que vai dar informações necessárias para o profissional conseguir fazer o tratamento ideal no paciente dele, né? E mostrar essa importância para o paciente. Eu acho que a questão do exame de imagem está muito aí, né? A gente mostrar, nós como radiologistas, principalmente, que somos detentores desses exames de imagem, a gente mostrar a importância dos nossos exames para o paciente e para o profissional, né? Então, eu acho que a ultrassonografia, como os outros exames, eles tá caminhando, né? Está entrando na odontologia, mas eu acho que nós como radiologistas, temos uma frente aí, né, que já está real no mercado. E eu acho que a gente tem que falar um pouquinho, que a curiosidade, eu acredito que de todos os radiologistas, é a questão de quais os aparelhos que existem, qual aparelho que eu compro, como que eu escolho um aparelho, qual o custo dos aparelhos. O que você tem aí para falar para a gente, Flavinha, em relação a isso? Então, tá me ouvindo bem? Tive que trocar aqui o fone. A gente tem os aparelhos de mão, que a gente chama, né? Que são os pequenininhos portáteis, que normalmente tem sondas um pouco menores de frequência, né? Varia aí entre 10 a 16 MHz. A gente tem os laptops, né? Que são os portáteis também. Travou, né? Tá travando um pouquinho. Eu acho que eu tô travando. Que são usados mais na área médica, né? Isso. Usados mais na área médica. E aí, vamos lá. Preço. A partir de 30, que são os pequenos, de 70 a 150 mil. E os cards, que são de 150 mil até o bolso da pessoa. Tem aparelhos de 800 mil reais. Mas quando a gente fala na nossa área de odontologia, esses aparelhos de 20, 30 mil, eles atendem a nossa necessidade? Sim, para quem está fazendo os aparelhos pequenos, que tem essa frequência um pouco menor, você consegue usar mais no transoperatório, né? Eles não têm uma nitidez tão boa da epiderme, derme, você não consegue estratificar tanto o tecido, mas para o dia a dia ali do harmonizador, super funciona. Hoje em dia, as empresas já estão ligadas dessa facilidade, essa necessidade de a gente estar com um transdutor próximo ao paciente. Os pequenos aparelhos já estão chegando com 16 MHz de som. Agora, para uma clínica de radiologia, eu tenho uma clínica de radiologia e eu queria investir num aparelho. Eu acho que, de repente, eu investiria a partir de um laptop, né? Que a gente tem um laptop aí de 70 mil. Mas esses laptops, na verdade, são aparelhos que te dão, são aparelhos com mais definição de imagem, é isso? Eu acredito que muita gente não tenha muita familiarização, não esteja muito familiarizado ainda com os termos. Quando você fala a frequência do aparelho, essa frequência está relacionada à qualidade da imagem. A frequência está relacionada à qualidade da imagem. Quanto maior a frequência, melhor a qualidade da imagem. Então, a gente sempre começa a trabalhar em pele a partir de 14, 15. O mínimo de frequência que a gente consegue aceitar num transdutor, que é aquela peça que fica próxima ao rosto, que fica em contato com o rosto com gel. A questão do laptop é que você tem, além do transdutor de uma boa frequência, né, uma frequência alta, você tem um software também no próprio laptop que consegue processar essas imagens de uma maneira melhor, né? E você consegue também fazer um pós-processamento, né? A gente atendeu o paciente, você quer fazer uma mensuração, você quer voltar um exame, você consegue fazer isso com o uso desse laptop.
Então, por isso que eu acho que em clínica, o tipo laptop, se você puder, né, começar, eu acho que te dá mais ferramentas de trabalho. Então, A gente faz mensuração. Então, quando a gente for investir num aparelho de ultrassonografia, o que nós temos que nos informar é qual a frequência do aparelho. Todo o aparelho de ultrassonografia ele vem com um transdutor e um software. Todo vem. Ele vem o software da empresa, né, que processar, e o transdutor, que é a peça que encosta no rosto do paciente. A gente tem que se informar qual é o seu transdutor. O nosso transdutor sempre linear, né? Porque a gente trabalha em face, a gente precisa de frequências maiores que a gente só encontra nesses transdutores lineares, né? Por isso que o nosso FOV, nossa janela de visualização é sempre retangular. Diferente para quem sabe que faz ultrassonografia abdominal, enfim, que tem aquela janela mais conoide, né? Sim. São outros transdutores. E esses aparelhos que a gente utiliza são os mesmos utilizados na área médica. O que muda é o transdutor. Então, na verdade, tendo um transdutor linear, ele alcança toda a área de odontologia. Com o transdutor linear, a gente faz tudo o que você falou de indicação de ultrassonografia. Sim, porque normalmente esses transdutores são multifrequenciais. Então, quando eu preciso de uma penetração melhor dessa onda, eu abaixo no meu aparelho, no meu software, a frequência desse transdutor. Por exemplo, eu quero trabalhar em bola de Bichat, eu quero ver a região mais profunda da face. Eu diminuo essa frequência para essa minha onda sonora, né? Penetrar no tecido mais profundamente me dá a imagem inferior. Então, todo o transdutor, ele é multifrequencial. Então, eu tenho um transdutor que trabalha de 16 a 14 MHz nessa faixa. Dependendo do que você vai ver, você seleciona qual a frequência você vai utilizar. Eu quero. Eu quero ver uma coisa mais profunda. Eu vou diminuir a minha frequência. Né? Perfeito. E lá no início da live, você falou na questão do Doppler. Quando a gente fala de aparelhos, todo o aparelho de ultrassonografia, ele vem com Doppler? Não. Isso é uma ferramenta adicional ao aparelho, né? Existem aparelhos de ultrassonografia que não têm essa ferramenta Doppler, normalmente eles são mais baratos, só que pra gente isso não serve, a gente precisa da ferramenta Doppler. É fundamental. Então, quando for comprar também, você tem que falar, eu preciso com Doppler. Você pode até ver no mercado, eu achei um super barato. Verifica se ele tem um Doppler, se ele tem a ferramenta Doppler. E se ele vem com essa sonda linear, que normalmente as sondas lineares são um pouco mais caras também. Perfeito. A Fernanda está perguntando, Flavinha, qual o aparelho que você usa? A Fernanda está perguntando qual o aparelho que você usa. Eu uso um da Saevo, que é uma marca bem conhecida na parte de odontologia, né? Eu tenho um da Saevo, Evos 5, que a Saevo tem também vários tipos de aparelho. Eu tenho um Evos 5, que é um dos mais simples dentro da linha deles de ultrassonografia e me atende super bem. Eu trabalho com 2 sondas. Eu tenho uma sonda linear maior e tem uma sonda que a gente chama de hockey stick ou botinha, que ela é pequenininha. E pra gente que trabalha em face, tem certas regiões que a gente precisa pegar, né, usar essa botinha para poder visualizar essa região de uma maneira... Adapta melhor, é isso? Ela é anatomicamente melhor. E ela ainda amplia um pouco mais a imagem. Então, eu trabalho com as 2 sondas. E o seu aparelho é esse que você chama de laptop? O meu é tipo laptop. O que me atende bem, porque eu faço delivery, né? Do delivery, é isso que eu ia falar. Eu acho que quando a gente fala dos cards, a gente, na verdade, limita a questão do delivery, né? E eu acho, né? Você aí, dentro da sua experiência, você tem tido muito volume delivery, né? Você tem feito a ultrassonografia na sua clínica, mas a demanda maior, como é que está sendo? É clínica? Que eu acho que é uma outra preocupação do radiologista. Eu ouço muitos amigos falando, mas eu vou comprar uma ultrassonografia, eu vou ter que ficar andando para um lado e para o outro, vou ter que ir para o consultório. Como é que está essa questão do exame? Você tem feito mais dentro da sua clínica ou você tem ido mais aos profissionais? Você sabe que tá meio 50-50. Tem semanas que eu vou muito para fora e tem semanas que eu fico muito dentro da clínica. Então, tá bem equilibrada essa balança. Mas quando desequilibra mais para o delivery, se assim eu posso explicar. Então, eu acho que para quem está começando de clínica de radiologia, que pensa de repente fazer em delivery ou está na dúvida de como atuar, tipo portátil, tipo laptop, vai atender melhor do que a Mel falou, de um card fixo, você não vai conseguir transitar, né? Botar no carro, atender uma intercorrência, enfim.
Mas também tem a questão de você preparar a sala. De repente, tem uma clínica grande, você tem uma sala grande que você possa fazer um procedimento guiado e oferecer esse serviço também pro dentista, né? Dele ir até a clínica, fazer o procedimento guiado. Você trazer, na verdade, o profissional com o paciente, né? Você criar um ambiente para o dentista, um ambiente, na verdade, fazer o procedimento. Atender isso. Atender isso dentro da clínica seria uma opção, de repente, né? Do dentista atender ali. Eu só não sei a questão de alvará, enfim, como é que funciona isso, né? Mas eu acho que seria uma opção também de você ter um card. Mas assim, volto a falar, se tá na dúvida, eu quero fazer os dois, delivery e consultório, tenha um portátil. Ou se não quero investir em delivery, eu não quero me deslocar, eu quero ficar aqui na minha clínica, eu quero atender na minha clínica. Aí você pode optar por um card, apesar do custo ser muito maior. Os portáteis, eles não vêm com o computador, né? Os portáteis, na verdade, você compra... É como se ele fosse um transdutor e você tem que fazer a aquisição de um computador, né? Depende do portátil. Tem um portátil só que eu conheço que faz essa solicitação que você tem que adaptar a um computador, que aí eu acho que ele gera uma imagem melhor, que já trabalha com software de um computador, um programa de processamento de imagem, um computador, né? Uma placa de vídeo. Eu acho que dá uma resolução melhor. Mas a maioria você adapta ou no celular ou no tablet. E você acaba perdendo qualidade porque você precisa de um bom tablet ou de um bom celular para processar essa imagem de ultrassom. Então, eu acho que fica um pouco difícil você ter uma imagem boa, de repente, plugando num celular. Sim. Eu acho que você tendo um computador dedicado a isso, sim, você vai ter uma qualidade melhor de imagem. A Cristiane tinha perguntado, Flavinha, qual o custo de um exame de ultrassonografia? Como é que isso é cobrado hoje em dia no mercado? Depende da região, né? Fica difícil, que a gente sabe que tem diferença de preço entre Rio, São Paulo, Nordeste, Sul, enfim. Mas aqui no Rio, o que eu sei é que ele varia de 400 a 800 reais um exame desse. Mas isso é a face ou é setorizado? Como é que é isso? A face. Como a gente está entrando na ultrassonografia agora também, a gente está meio que acompanhando como os médicos de ultrassonografistas trabalham. Eu aqui no Rio me baseei de como é cobrado esse exame. Lembrando também que na área médica esse exame é muito recente. São poucos os médicos que trabalham com ultrassonografia fazem esse tipo de exame específico para cosmiatria. Então está tudo muito recente. Mas eu sei que eles não setorizam essa região, né? Por exemplo, abdômen, eles fazem um abdômen inteiro, enfim. Então, o que eu sei que varia a face de 600 a 800 reais aqui no Rio de Janeiro. Não sei em outros estados. Mas o exame particular é esse custo. E a Fernanda está perguntando, Flavinha, quando é delivery, qual é o custo desse delivery? Você cobra a sua ida? Você cobra por paciente? Como é que você tem feito isso? Como é que o mercado tem feito isso? Mesma coisa também, vai variar entre 400 até R$1.000. E eu cobro por paciente. Porque normalmente é um exame que demora umas 2 horas. Você tem que estar à disposição da pessoa que te solicitou. Você tem um deslocamento, né? Tanto de ir quanto voltar. Então, eu cobro por paciente. Eu não cobro por hora, nem por local. Eu cobro por paciente. Que fica até mais fácil do dentista também calcular esse valor no procedimento que ele está oferecendo para o paciente dele, né? Eu cobro por paciente. E normalmente o dentista não precisa nem te passar o que vai ser. Ele, na verdade, ele te chama, precisa, gente, por favor, porque chega lá e você não sabe nem o que vai acontecer, né? E precisa passar, olha, eu quero fazer um procedimento assim, realizar isso ou aquilo, até para você organizar a sua agenda e organizar se você vai levar algum tipo de material diferente, se você tem que, enfim, pensar em posições de transdutor diferente. Eu acho que tem que ter essa conversa. Até para não ficar na frente do paciente, e aí, você quer ver o quê? Não, fica uma situação, eu acho que tem que ter um papo aí multidisciplinar antes, pode ser até na hora mesmo, chegou um pouco antes, você conversa com o dentista que solicitou o delivery, e aí, o que você vai fazer? Não, vou fazer isso, a história do paciente é essa. Aí você situa-se dentro do problema, né? Dentro do procedimento que você vai realizar. Né? Você não é só um mostrador de imagem, né? Você também é um dentista.
Sim. né? É uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente não é mostrador de imagem, a gente não é fazedor de chapa, a gente é dentista, né? Isso a gente escutava na radiologia, né, amiga? 1900 e bolinha. A gente não faz chapa. Não, Você é chapa dentista. não. Então, na hora que você vai... Ultrassonografia é igual. Você não é mostrador de imagem de ultrassom. Né? Porque se fosse assim, você deixa o seu ultrassom, logo o ultrassom para a pessoa que te solicitou, e ele vê a imagem. Não, você é dentista, você tem que estar junto ali no caso, entendendo o que está acontecendo. E a Mayara está perguntando se você acha que, com o avançar do tempo, a cobrança da ultrassonografia vai ser por região, como aconteceu com a tomografia. Tipo, no malar é tanto. No... Gente, pois é. Mas aí me fala, você vai fazer uma região, vamos supor, quero ver uma malar do lado direito. Você não vai no lado esquerdo comparar a imagem? Tá entendendo? Eu acho que você isso vai depende fazer também muito da lado gente, direito. né? Eu acho que a gente está começando. A Eu gente acho tem que que alinhar e pensar que, na verdade, concordo com você. O trabalho é enorme, né? Não é fácil você Enorme. mapear uma face, né? E assim, se você pensar na questão vascular, você não tem como se limitar a uma área, né? Você tem uma artéria passando na face inteira. Então, assim, você não tem como ver a artéria só nessa região. Então, você tem que acompanhar o curso, né? Então, assim, não sei, eu posso estar errada, mas pensando numa questão diagnóstica e como um profissional que vai fazer o exame, eu acho que a gente deveria manter a questão de face, porque eu acho que a anatomia da face é um conjunto, né? Então, eu acho. sei, né? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil você falar assim, não, eu vou ver só a boca é tanto, eu vou ver só o nariz. Eu acho que não, acho que é a face por um completo, porque você vai ver a região de boca. Aí, de repente, tem alguma alteração aqui que você tem que ver o caminho da artéria facial. Você fala, não, você pagou a boca, agora você vai ali na recepção, paga a região de mento. Sabe? Eu acho que você acaba não fazendo uma avaliação do seu paciente de forma precisa. Eu acho, sim, que você tem que fazer o estudar do rosto do paciente todo. Que é um exame que vai demorar de 40 a 1 hora, né? Para quem já tem um pouco mais de prática, pode conseguir menos, mas eu demoro de 40 a 1 hora com o paciente meu para fazer um exame. Então, acho que aí sim a gente pode pensar por hora, né, Mel? Pensa por hora. Quanto que você gasta? Quanto é a sua hora clínica? Uma e depois de pensar na cobrança, né? Você tem um laudo depois que você tem que escrever. E na sua prática clínica, você tem feito o laudo depois você faz, ou você faz, que a gente vê pensando numa questão de ultrassonografia para, sei lá, na área ginecológica. Muitos lugares você sai com o exame na mão e o laudo na mão. Como é que tem sido na área na odontologia? Você lauda depois? Como é que tem sido? Eu laudo depois. Mas eu sei de ultrassonografistas que laudam na hora. O paciente espera 15 minutos e aí você lauda. Eu gosto de laudar depois. Eu faço um resumo na caneta mesmo, ali na frente do paciente, pensando como é que eu vou arrumar essas minhas ideias. E depois eu gosto de passar as imagens de novo. Nem que demore um dia, 24 horas, e batendo o que eu visualizei, arrumar o template, né, para poder o dentista entender, que eu acho que o dentista tem que entender, a gente sempre entendeu de radiografia. Entregar uma ultrassonografia e você pelo menos entender o que está passando naquela região, a região de malar. Você olhar, olha, realmente está estranha essa região aqui, está com uma diferença de ecogenicidade, né, como a gente fala da ultrassonografia em relação à densidade, né, que a gente fala de eco. Então, entender essa imagem, então eu monto o template, então eu preciso de pelo menos umas 24 horas. De repente, Mel vai começar a trabalhar, vai laudar na hora. Oremos. Na verdade, a gente requer aí um tempo, né, para organizar as ideias, né? Eu acho que isso pode ser pessoal, né, amiga? Oi? Né? Isso pode ser pessoal também, né? De repente, uma coisa nossa, se a gente gostar de organizar as coisas, enfim, ter um tempo. Mas também você pode colocar dentro do seu exame, dentro da clínica, o exame demora 1h30. De repente, 45 minutos fazendo o exame, mais, sei lá, uns 20 minutos para o ultrassonografista montar os templates e montar o seu laudo. E aí, o exame vão as imagens, você seleciona mais imagens e manda um laudo junto com esse exame, manda um laudo. Eu faço toda a parte, marco, que tem que marcar, escrevo a região que tem que escrever. E
E aí manda o exame. Tem algumas regiões do rosto que são fáceis de você visualizar depois no ultrassonografia, né? Principalmente a região de maceta, você consegue ver maceta direitinho, então dá para você entender em que região você está trabalhando. Região de lábio também você consegue identificar como é que você, aonde você está no lábio, se a captura de imagem for bem feita. Então, você consegue depois, com o tempo de tanto olhar, você consegue, aqui acho que é a região de masseter, né? Região de não sei o quê, região de lábio. Então você vai adestrando o olho para a imagem de ultrassom. E a Fernanda está perguntando se o laudo depois você envia por e-mail? Envio por e-mail. Não tenho, eu não tenho imprimido os meus exames, enviado tudo por e-mail, que eu acho que fica uma maneira mais fácil do dentista guardar, né? Arquivar, e o paciente também. Melhor nem começar, né? Com impressão, né? Gente, tá querendo não. largar o osso, né? Então a gente está começando, a gente está querendo largar a analógica, que a gente virou digital analogicamente digital, né? Porque a gente continua com papel, a gente continua entregando template. Então, assim, vamos entrar na ultrassonografia mesmo digital, a gente consegue, vamos mandar só o laudo. A gente está na era das lives. A gente está na era das lives. Não é, gente? A falta física é grande, né? A falta física está muito grande. A gente precisa conseguir voltar, né? Todo mundo saudoso aí nos nossos congressos da Abro. Nossa, estamos com abstinência, né? Doida por um congresso, gente. 2 anos sem congresso. Ano que vem, ninguém merece. Em Goiânia. E Flavinha, a gente tem mais uns 10, 9 minutinhos aqui de live. A gente não pode deixar de falar? Já. A gente fala muito. Poxa, eu ainda queria falar mais coisa. A Dani Santiago perguntou o que você indica de leitura. Eu vou dar uma deixa aqui, né? A gente não pode deixar de falar que vamos indicar o quê, minha amiga? O que vamos indicar? A gente vai ter... Primeiro não. A gente vai ter um lançamento de um livro de ultrassonografia pela Abro. Vai ser o primeiro livro de ultrassonografia voltado para a odontologia. A Flavinha é uma das autoras. Esse lançamento está previsto para agosto. A gente vai divulgar através da Abro como é que vai ser esse lançamento. A gente ainda está vendo a questão de se vai ser uma live, como é que vai ser. Então, vai ser a melhor leitura que vocês vão ter para a área de ultrassonografia. Isso. O livro está maravilhoso, aborda tudo que a gente precisa saber na área de ultrassonografia para odontologia. Flavinha pode falar mais, né? Flavinha, esse livro foi escrito junto comigo, escrito a 5 mãos, né? Tenho eu, a doutora Priscila Peinô, a doutora Tânia Rocha, a doutora Fernanda e a doutora Letícia, 5 mãos. E são todas ultrassonografistas, todas trabalham com ultrassom, e a gente escreveu esse livro, né, por solicitação da Abro, né, da diretoria da Abro, que tem abraçado muito o mundo ultrassonográfico junto com a gente. A gente está muito feliz de fazer parte desse marco na ultrassonografia odontológica, muito feliz de poder proporcionar uma leitura, um tudão, né? Tudo que a gente tem estudado, né? Tudo que a gente tem lido na ultrassonografia aí, mundo afora, e começar a introduzir isso como um exame de imagem para a gente, né? A gente está bem feliz. Muito legal. Você vai ter uma leitura, uma boa indicação de leitura, fica tranquila. Eu acho que nada melhor do que a gente ter, né, um livro lançado pela nossa área, né? Assim, vocês, né, os autores todos, são os pioneiros na área de ultrassonografia, né? Cada um, né? Vocês, cada um são de um estado. Eu tenho o prazer de conhecer alguns de vocês. E acho que vai ser um livro que é imperdível. A gente não pode deixar de ter esse livro de jeito nenhum. E não posso deixar de parabenizar o Maurício, um querido, um amigo. Eu também. Que, como presidente, está indescritível o que ele está se empenhando pela Abro e a ideia do livro, né, que o Maurício teve junto com vocês, para a gente justamente ter, né, o embasamento para a gente começar, né? Eu acho que isso é o indispensável, né? A gente precisa ter conteúdo para a gente começar a usar o exame de forma segura, né, com conhecimento. Eu acho que isso não pode parar, né? A gente não pode deixar se aventurar de entrar no uso do exame sem ter um embasamento. E isso eu acho que
Sem dúvida, o livro vai trazer para a gente muito embasamento. O lançamento vai ser, com certeza, maravilhoso. E a gente, assim que tiver a data em agosto, já ponham nas agendas, save the date, mas a gente não tem a data ainda. Salve o mês, né? A data salvo o mês de agosto, né? Salvo o mês de agosto vai ser o lançamento do livro. Então, segurem aí, já vocês vão ter uma excelente fonte de leitura e de aprendizado para todo mundo começar a trabalhar com a ultrassonografia com segurança. Estou vendo aqui muita gente querida, uma saudade imensa. Michele, minha amiga amada, muita saudade de você nesse frio aí do Paraná. Claudinha, Maria Lúcia, milhares de pessoas. Pri, muita gente querida, muita gente... Fabinho, que na verdade é radiologista e agora virou rafteiro. Muita gente querida aqui. Eu agradeço muito, imensamente, a participação de todo mundo que ficou com a gente aqui. Obrigada. É muito bom a gente também poder quero aproveitar para agradecer a diretoria antes de acabar. Também quero agradecer a diretoria toda da Abro. Tá me ouvindo? Diretoria toda da Abro, ao Maurício, que a gente acaba tendo mais contato, né? Eu sei que esse livro foi muito pensado, como a Melissa falou, da gente ter uma base de estudo de ultrassonografia odontológica, um livro para chamar de nosso, né? Um livro para chamar de nosso. Quero agradecer toda